E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de um curso em milagres. Vamos juntos? Continuamos no capítulo 9, sessão 5, o curador não curado. O plano do ego para o perdão é muito mais usado do que o de Deus. Isso é assim porque é empreendido por curadores não curados e é, portanto, do ego. Vamos considerar agora com mais detalhes o curador não curado. Por definição, ele está tentando dar o que não recebeu. Se é um teólogo, por exemplo, ele pode partir da premissa: eu sou um miserável pecador, assim como tu. Se é um psicoterapeuta, é mais provável que parta da crença igualmente inacreditável em que o ataque é real para ambos, ele próprio e o paciente, mas que não importa para nenhum dos dois. Eu disse repetidamente que as crenças do ego não podem ser compartilhadas e por isso são irreais. Como é possível, então, que descobri-las possa fazer-se descobri-las, entre aspas, né? Então, como é possível, então, que descobri-las possa fazer com que sejam reais? Todo curador que procura fantasias para que venham a ser a verdade necessariamente não está curado, porque não sabe onde procurar a verdade e, por conseguinte, não tem a resposta para o problema da cura. Há uma vantagem em trazer à consciência os pesadelos, mas somente para ensinar que eles não são reais, que qualquer coisa que contenham não tem significado. Vocês já pararam para pensar nisso desde que vocês começaram essas leituras, os exercícios? Vocês começaram a dizer para as coisas perturbadoras, separatistas, raivosas, isso não é real, isso não é real, isso não é real. Bom, aqui tem mais um chamado para a gente, né? E o texto continua. O curador não curado não pode fazer isso porque não acredita nisso. Todos os curadores não curados têm que seguir o plano do ego para o perdão de uma forma ou de outra. Se estão teólogos, provavelmente condenam a si mesmos, ensinam a condenação e advogam uma solução amedrontadora. Projetando a condenação sobre Deus, eles o fazem parecer vingativo e têm medo da punição dele. O que fizeram foi apenas identificar-se com o ego e, ao perceber o que ele faz, condenam a si mesmos devido a essa confusão. É compreensível que tenha havido revoltas contra esse conceito, mas revoltar-se contra ele ainda é acreditar nele. E aqui me vem mais uma observação que eu já fiz, né, anteriormente, não me lembro se na leitura, na lição, sobre o tempo que a gente está, né, entre o Carnaval e a Páscoa, que os católicos chamam de Quaresma, né? E é um tempo de penitência, é um tempo de expurgar pecados, pagar com algo que te é muito caro, como algo que você goste de abrir mão disso, né? Essas penitências e que nada mais são do que identificações com o ego, né? E uma forma de se autocondenar, que é totalmente oposto ao que o Curso em Milagres prega, que é justamente uma forma de se libertar da separação, de se libertar da punição, de se libertar do sacrifício. E revoltar-se contra isso também é uma forma do ego de lidar com isso, né? Como ele diz aqui, é um curador não curado, porque por definição ele está tentando dar o que não recebeu. E o texto continua. Algumas das formas mais novas do plano do ego são tão inúteis quanto as antigas, porque a forma não importa e o conteúdo não foi mudado. Em uma das formas mais novas, por exemplo, um psicoterapeuta pode interpretar os símbolos do ego em um pesadelo e então usá-los para provar que o pesadelo é real. Tendo feito com que seja real, ele então tenta desfazer os seus efeitos, depreciando a importância do sonhador.
Esse seria um enfoque de cura se o sonhador também fosse identificado como irreal. Entretanto, se o sonhador é equiparado à mente, o poder corretivo da mente através do Espírito Santo é negado. Isso é uma contradição, mesmo nos termos do ego. Contradição essa que até o ego, na sua confusão, usualmente nota. Se o caminho para neutralizar o medo é reduzir a importância da mente, como pode isso construir a força do ego? Tais inconsistências evidentes são razão porque ninguém realmente explicou o que acontece na psicoterapia. Nada realmente acontece. Nada de real aconteceu com o curador não curado, e ele tem que aprender com o seu próprio ensino. Seu ego sempre buscará ganhar alguma coisa da situação. O curador não curado, portanto, não sabe como dar e, consequentemente, não pode compartilhar. Ele não pode corrigir porque não está trabalhando de modo a corrigir. Acredita que depende dele ensinar ao paciente o que é real, embora ele próprio não saiba. E interessante aqui, quero fazer uma pausa, porque, por exemplo, quando eu trabalho com constelação e as questões se apresentam, a gente justamente não está tentando entender. A gente está tentando reconhecer onde a gente está preso naquela história, como vítima, como vitimizador, como aquele que impõe sofrimento ou aquele que sofreu, como aquele que arrasta o sofrimento, aquele que arrasta maldições. E realmente não se trata disso, se trata de olhar, reconhecer que, ei, eu estou no meu tempo divino agora. E no meu tempo divino eu posso escolher diferente. Eu sinto muito por tudo que passou, eu sinto muito pelas coisas que eu não posso mudar. Então, eu acolho isso e solto. E a gente faz isso até que a gente perceba que solte, assim como a gente tem feito as lições do 100 para soltar, soltar, soltar. Soltar. É tudo sobre soltar. Então, se a gente está tentando entender, provavelmente a gente ainda não está na maturidade de soltar. Porque muitas coisas não têm explicação. Coisas que acontecem, guerras, abandonos, assassinatos. Não tem explicação para isso, tem? Não tem. É só uma questão de olhar com o olhar de soltar. As doenças, soltar. Qual é o valor de criar uma doença? E se você cria e está tentando entender isso, será que você está pronto para soltar? Às vezes, você tenta entender para que você justifique seu soltar. Mas você não precisa disso, como a gente vê nos exercícios do 100, ou como a gente vê, né, na constelação da forma como eu trabalho. É tudo sobre soltar. É tudo sobre não precisar entender. É tudo sobre liberar. É tudo sobre saber que o que foi feito não tem explicação. E o que foi feito, o que aconteceu e o que passou é passado. Aconteceu no seu tempo divino, mas se eu libero hoje, eu libero para todo o sempre. Porque não existe passado, não existe futuro. Existe só esse momento. E tudo que se trouxe à tona para nós, destruindo, descriando, cancelando, liberando, desfazendo, soltando. E o que mais pode ser possível para a gente, então, depois disso? E o texto continua. O que deveria acontecer, então? Quando Deus disse, haja luz, houve luz. É possível achares a luz analisando a escuridão, como faz o psicoterapeuta, ou como o teólogo, reconhecendo a escuridão em ti mesmo e procurando uma luz distante para removê-la, enfatizando a distância durante todo o tempo? A cura não é misteriosa. Nada vai mudar, a não ser que seja compreendido, já que a luz é compreensão. Um miserável pecador
não pode ser curado sem mágica, e nem pode uma mente sem importância estimar-se sem mágica. Assim sendo, ambas as formas de abordagem do ego têm necessariamente que desembocar em um impasse, a característica situação impossível, a qual o ego sempre conduz. É possível ajudar alguém apontando a direção que ele está seguindo, mas o sentido se perde, a menos que ele também seja ajudado a mudar de direção. O curador não curado não pode fazer isso para ele, pois não pode fazê-lo para si. A única contribuição significativa que o curador pode fazer é apresentar um exemplo de alguém cuja direção foi mudada para ele e que não mais acredite em pesadelos de espécie alguma. A luz na mente dele irá então responder ao questionador, que tem que decidir com Deus que existe luz, porque ele a vê. E através do reconhecimento dele, o curador sabe que ela existe. É assim que, em última instância, a percepção é traduzida em conhecimento. O trabalhador de milagres começa percebendo a luz e traduz a sua percepção em certeza por estendê-la continuamente a aceitar o reconhecimento dela. Seus efeitos lhe asseguram que ela existe. E uma vez eu comentei aqui com vocês sobre a questão da convicção, né? Você tem que olhar para aquilo e continuar soltando. Continuar soltando. Ah, me peguei de novo numa cena traumática. Solta de novo. É outro nível, outra camada que se apresentou. Até que você possa soltar tudo isso. Sem entender. Coloca luz nisso. Ah, me lembrei de outro episódio traumático com os meus pais. Joga luz nisso. Ah, me lembrei de outro episódio traumático com o meu marido. Joga luz nisso. Ah, me lembrei de outro episódio traumático com o meu chefe. Joga luz nisso. Porque o trabalhador de milagres começa percebendo a luz e traduz essa percepção em certeza, continuamente, aquela convicção atrás de convicção, atrás de convicção, até aceitar o reconhecimento dela continuamente. Até ter a confiança que os efeitos se mostrarão, porque a luz existe. E o texto continua. Um terapeuta não cura. Ele permite que a cura seja. Ele pode apontar a escuridão, mas não pode por si mesmo trazer a luz, pois a luz não é dele. Entretanto, sendo para ele, ela tem que ser também para o seu paciente. O Espírito Santo é o único terapeuta. Ele faz com que a cura seja clara em qualquer situação na qual ele seja o guia. Tu só podes permitir que ele cumpra a sua função. Ele não precisa de ajuda para isso. Ele dir-te-á exatamente o que fazer para ajudar qualquer pessoa que ele te envie em busca de ajuda e falará a ela através de ti, se não interferires. Lembra-te de que escolhes o guia para ajudar, e a escolha errada não ajudará. Mas lembra-te também de que a escolha certa vai ajudar. Confia nele, pois ajudar é a função dele, e ele é de Deus. À medida que despertas outras mentes para o Espírito Santo através dele, não de ti, vais compreender que não estás obedecendo às leis desse mundo. Mas as leis que estás obedecendo funcionam. Bom é aquilo que funciona. É uma afirmação sólida, porém insuficiente. Só o que é bom pode funcionar. Nenhuma outra coisa funciona em absoluto. Esse curso oferece uma situação de aprendizado muito direta e muito simples, e provê o guia que te diz o que fazer. Se o fizeres, verás que funciona. Seus resultados são mais convincentes do que as suas palavras. Eles te convencerão de que as palavras são verdadeiras. Seguindo o guia certo, aprenderá a mais simples de todas as lições. E aí o texto termina com a seguinte frase: por seus frutos os conhecereis, e eles conhecerão a si mesmos. Não existe o fora. Existe somente aquilo que a gente pode soltar aqui dentro.
para desentupir os canais de comunicação direta com a nossa própria fonte, que é o que nós somos. E a gente pode fazer perguntas, a gente pode se expor aos exercícios, a gente pode se expor a terapias, mas ninguém pode dizer para a gente o que soltar, já que nada, além do amor, é real. Então, cada um de nós tem que fazer essas escolhas. A escolha de seguir o que é real, o que funciona, o que liberta, o que cura, o que solta, o que desfaz, o que desamarra. E aí, quando você está nesse estado de fluxo, você pode se conhecer de verdade, porque você está desimpedido, liberado, pleno. E o que mais é possível para a gente? Além de tudo isso, que outras contribuições a gente pode receber? Que outras clarezas a gente pode receber? Que outras conexões com algo mais libertador a gente pode se presentear? É uma jornada individual, mas cada vez que você libera algo, você ajuda a controlar essa liberação no mundo também. Porque é como o efeito do centésimo macaco. Quando todos aprendem a lavar a batata antes de comer, um começa, outros repetem, por energia, por frequência. Então, qualquer coisa que a gente tenha em nós nesse momento, não curado, quando a gente se dispõe a fazer isso, a lavar essa batata para comer melhor, comer sem terra, a gente começa a se alimentar de uma fonte mais gostosa, a gente começa a entrar num fluxo diferente. E outras pessoas começam a perceber isso. Isso vai desencadeando uma corrente do que funciona. E o que mais vai ser possível para a gente depois disso. E que haja luz. Um forte abraço e até nossa próxima leitura.